Muito bom dia a todos, bom dia, boa noite. É com muito orgulho que eu estou trazendo hoje para vocês mais uma jornada no jornalismo automotivo. O Auto Informe Entrevista é um programa que vai ao ar no YouTube para trazer a voz dos dirigentes do setor, da indústria, do setor de importados, do transporte e da mobilidade em geral. Nós temos o patrocínio da BSS Blindagens, uma das principais blindadoras do Brasil, dona de 35% do mercado do segmento de carros premiums. E, para fazer essa estreia, o nosso entrevistado de hoje é o Ricardo Bastos, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Nos seus 25 anos de setor automotivo, o Ricardo desempenhou papel importante aí na eletrificação, introdução de veículos híbridos flex no Brasil, trabalhou nas empresas na Ford, na Toyota, foi presidente da Fundação Toyota do Brasil, vice-presidente da Anfávia e hoje é o presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Joel. Satisfação estar com você aqui. Parabéns aí pela iniciativa no programa. O Auto Informe sempre liderando aí as belas pautas e ajudando a gente sempre a avançar mais na mobilidade sustentável. Muito obrigado. Ricardo, obrigado pela presença. É um prazer aí ter você na estreia desse programa da Auto Informe. Você hoje é presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. Eu pergunto, nesse momento em que o mercado está vivendo esse turbilhão de chegada de carros elétricos no Brasil, trazendo essa nova tecnologia para o consumidor brasileiro, como é que você enxerga você pessoalmente nesse momento? É um desafio, uma missão ou é apenas mais uma jornada aí na sua história na indústria automobilística? Olha, Joel, eu acho que é o maior desafio que eu já tive. É um desafio muito importante. Já, como você falou, já fiz alguns projetos no passado ligados à eletromobilidade, ligados a novas tecnologias, principalmente a questão do meio ambiente, a questão de você trazer veículos mais eficientes, veículos mais seguros, né? A gente está falando de segurança também quando a gente fala da eletrificação. Então é um grande desafio. Eu acho que a gente fazer isso aqui no Brasil tem uma questão muito importante também, que é a combinação com algumas coisas que nós temos de muito positivo no Brasil. Né? Quando a gente fala da eletrificação da mobilidade, né? É a contribuição do transporte, a contribuição da mobilidade para a descarbonização. E aí, quando a gente olha o Brasil, por exemplo, nós já temos a nossa energia limpa, aí, bastante energia renovável, energia hidrelétrica já há muito tempo, agora energia solar, eólica, e a possibilidade da mobilidade, do transporte, usar essa energia. Agora, quando a gente fala, né, dessa nova tecnologia que está sendo introduzida, na verdade não é tão nova assim, não é? Já houve várias tentativas da produção e viabilidade do carro elétrico e todas elas fracassaram, né? O que leva você a acreditar que dessa vez vai emplacar mesmo? Olha, o primeiro movimento que aconteceu, eu acho que isso motivou a superar os desafios, né? A palavra que a gente está usando são os desafios. Porque a eletrificação é conhecida, obviamente, há mais de 100 anos, né, já se tentou fazer o carro elétrico. O que aconteceu? Eu acho que foi colocado desafios nos últimos 15, 20 anos, desafios muito severos, principalmente ligados ao clima, né? A gente tem todos os setores, toda a indústria, transporte, serviços, todo mundo dá a sua contribuição. Então eu acho que avançamos muito, por exemplo, com biocombustíveis, com a eficiência dos motores a combustão, até usando combustíveis diferentes, né, sintéticos e tudo mais. Mas isso não é suficiente. Então o que houve foi a necessidade de se buscar algo mais. E dessa vez buscar com muita força, com muito investimento. Foram bilhões que foram investidos na eletrificação. Nas outras vezes dá para dizer que não foi uma tentativa séria da introdução do veículo elétrico. Olha, eu acho que foi encontrado outros caminhos e esses caminhos que foram encontrados fizeram abandonar a eletrificação. Talvez porque o petróleo não era uma grande ameaça há 50 anos, ou há 100 anos principalmente, e hoje realmente é uma preocupação. Né? No passado, talvez muito mais ligado à questão econômica. Né? Então, é você buscar qual é a melhor forma de se mover as pessoas do ponto A para o ponto B. E hoje é uma necessidade para salvar o planeta, não é isso? Hoje a gente tem que se mover, tem que continuar tendo o veículo, seja
um leve, um levíssimo, uma bicicleta, uma motocicleta, uma bicicleta elétrica, um carro, um ônibus, um caminhão, mas com sustentabilidade. Agora, existem três correntes bem claras na eletrificação da mobilidade. O elétrico puro, não é? O híbrido flex no Brasil, onde você pode usar a tecnologia híbrida aplicada ao etanol, e o plug-in. Dessas três categorias, a qual você acha que está mais correta para o Brasil? Olha, é difícil escolher uma mais correta. Eu acho que você tem que ter todas elas. A nossa visão é você tem que colocar todas à disposição do consumidor, à disposição da sociedade. Né? Eu acho que o Brasil, até como produtor de veículos, ele tem que trabalhar com todas as tecnologias. Porque ele tem que olhar não só o mercado dele, mas o mercado para exportação também. Se os nossos vizinhos quiserem um carro elétrico, esse carro elétrico tem que ser produzido aqui. Né? E se o nosso consumidor brasileiro também, como está querendo, né, tem uma parte do consumidor, as vendas estão crescendo de eletrificados, primeiro, nós temos que produzir aqui, o Brasil tem que dominar todas as tecnologias. Agora, uma coisa é importante, se existir um motor a combustão acoplado com elétrico, é importante que esse motor a combustão ele possa, por exemplo, usar biocombustível. Né? Então, essa parte a gente tem que alinhar bem, porque hoje você não tem isso em todas essas tecnologias que você falou. Claro, você tem o carro flex, por exemplo, que pode ser um carro híbrido, mas que garantia você vai dar que o consumidor vai usar o etanol e não a gasolina? Porque em determinado momento um é mais favorável para o bolso do consumidor e em determinado momento é outro. Teria que voltar o carro a álcool, você acha? Esse é um ponto a gente pensar, porque, obviamente, quando você fala em renúncia fiscal, incentivos fiscais, né, o que o governo agora está preparando, aí a gente escutou sobre o IPI verde, tem a discussão do imposto do pecado aí que vai vir para o futuro na reforma tributária. Quando você fala em tributação, ela tem que ser efetiva, ela tem que beneficiar quem está entregando. O carro elétrico, ele não tem escapamento. Né? É o único que não tem escapamento e não sai dali poluição nenhuma do veículo. Né? Agora, quando você olha o carro híbrido e o híbrido plug-in, a gente ainda pode avançar. E quando a gente olha o combustão também, só 30% hoje, um pouco mais de 30%, abastece com etanol. Então a gente tem que fazer um movimento para, obviamente, levar que 100% use etanol. Você acha que seria possível o lançamento de um carro que só use o álcool e completando com a eletrificação, com o híbrido? Olha, eu acho que sem um debate mais profundo, eu não sei se seria viável, porque se todo mundo passar a usar etanol, não sei se vai ter etanol, ou se o preço do etanol não vai compensar. Mas a eletricidade também, né? Mas a eletricidade tem crescido muito. O que a gente está acompanhando é que também é uma outra coisa, não há da nossa parte, eu acho que também no Brasil, ninguém está defendendo que de um momento para outro se proíba carro a combustão, porque isso são medidas radicais que outros países até acho que tentaram fazer, estão voltando atrás, porque não é certo. O correto é você deixar uma transição e que essa transição faça adequação. Então, por exemplo, se houver um consumo muito grande de etanol, o preço de etanol deve subir. Obviamente, deve incentivar que as indústrias produzam mais, né? As usinas produzam mais. A eletricidade é a mesma coisa. Né? A nossa eletricidade é muito cara. Por isso que há grandes investimentos em fontes novas, como eólica e solar. E a eletricidade hoje não está sendo usada para mobilidade. A principal fonte dela ainda é o consumo urbano, as indústrias. Então, essa oportunidade, o preço vai gerar também a produção e a oferta da energia ou do biocombustível. Se depender das montadoras instaladas no Brasil, realmente a combustão vai ter uma vida muito longa, né? Muitas montadoras tradicionais estão apostando no carro a combustão, obviamente com a composição do carro híbrido. E falando nisso, eu queria perguntar para você como é que você está enxergando a postura dos fabricantes brasileiros em tentar antecipar a taxação máxima do Mercosul, que é 35%, para taxar já os carros elétricos. Eles estão com medo? Esse medo da chamada invasão chinesa tem sentido, você acha? Olha, Joel, eu vou dizer bem claro, para mim essa proposta que vem aí principalmente das montadoras e entidades ligadas à combustão é uma proposta puramente comercial, tá? Porque no final do ano passado, nós estamos falando aí de pouco mais de 6 meses atrás, o governo brasileiro já definiu o critério de elevação do imposto. Então a regra já foi colocada e estamos aí um pouquinho mais de 6 meses. Este mês, 1º de julho, houve um novo aumento do imposto de importação. Ele praticamente dobrou o que nós aumentamos em janeiro. Então já existe um cronograma de aumento de impostos. E você olhar hoje, a maior parte das empresas que estão importando os veículos elétricos, elas aumentaram os preços.
Os preços foram aumentados agora em julho. Mesmo assim estão concorrendo porque tem um preço bastante agressivo. Tem a eletrificação, ela está respondendo muito rápido. Aqueles investimentos que foram feitos há 15, 20 anos atrás, principalmente na China, mas outros países como a Alemanha, também Estados Unidos fizeram, eles estão dando resultado. O preço da bateria está caindo, o preço do carro elétrico está caindo. E está caindo também o preço do carro híbrido e do híbrido plug-in. Então, quando a gente vê esse movimento, obviamente a proteção é natural que aconteça, e o Brasil já traçou o ritmo para chegar aos 35%. O que nós vamos ter agora, a partir do ano que vem, é a produção local de plugins. Então, esse que é o fator mais importante. Não é a questão comercial agora das vendas. Em 2025, o Brasil vai produzir plugin. 2025, o Brasil vai produzir plugin. Eu tenho lá algumas associadas, não só uma, mais de uma associada da BVE que vai produzir plugin aqui no Brasil. Mas quando você fala que elas estão interessadas, que a questão é só comercial, mas é claro, eles deixam claro isso mesmo, os fabricantes. Eu quero que você aumente o imposto, né, antecipe o imposto do carro elétrico, porque nós estamos perdendo o mercado. Não é? Agora, precisa combinar com o consumidor, né? Precisa avisar o consumidor que ele vai pagar mais caro pelo carro. E se você pegar o ano passado, e isso é fato, nós tivemos segmentos onde os veículos foram reduzidos o preço a mais de R$50 mil. O preço de um carro, principalmente os SUVs médios. O que causa um impacto no mercado de usados bastante perigoso, né? Também. Como é que vai ter uma depreciação muito grande esse carro usado comprado? Também. Mas isso, estou falando do carro usado, por exemplo, o SUV a diesel. Tá? Porque a chegada dos elétricos no ano passado, dos híbridos, plugins, no segmento de SUVs médios grandes, fez... Por quê? Porque existia uma grande oportunidade ali. Os preços estavam muito altos no Brasil. Os preços no ano passado, 2022, pós-pandemia, o carro no Brasil estava muito caro. E isso é oportunidade. Ricardo, será que não existe medo, tanto dos fabricantes como o medo do Ocidente de a China dominar o mercado de automóveis no mundo? A China, há 20 anos, não era nada no mercado. Resolveu fazer carro, virou o maior fabricante e consumidor do mundo. Agora resolveu fazer o elétrico. Será que não existe o medo de o imperialismo passar dos Estados Unidos para a China? Eu acho que não há esse risco de imperialismo, mas eu acho que a China é um grande player que já tem uma participação significativa e vai ter uma participação significativa. Até porque a China apostou na eletrificação muito antes de todo mundo. Então, o que está acontecendo agora é que, neste momento, a China tem condições competitivas muito melhores que qualquer outro país. Mas não é por causa dos apoios do apoio governamental, não? Ou até dumping? Não, com certeza. Obviamente, a gente tem que olhar caso a caso, mas não existe um dumping de país, né, vamos dizer assim. O que a China fez foi, há 15, 20 anos atrás, se estruturar. Eu estive na China recentemente, visitei alguns grandes institutos de desenvolvimento na China, de pesquisa, desenvolvimento e engenharia, pessoal que tem lá laboratórios, pistas de desenvolvimento de primeiro mundo, assim, não ficam devendo, ou até mais avançadas do que países da Europa e Estados Unidos. Então a China fez o seu dever de casa. Tem muito trabalho por trás disso. Então, Ricardo, vou te perguntar uma coisa. A China, com investimento pesado, trazendo uma tecnologia de ponta, trazendo um produto de qualidade e a preço baixo, está dizendo que a indústria tradicional tem uma margem de lucro muito grande, então. E com certeza. Isso aconteceu aqui no Brasil. Né? A gente pode olhar e foi fato que aconteceu no mercado. Esse ano, é normal que você tenha uma tarifa do imposto de importação. Tá? Eu acho que a tarifa do Brasil não é pequena. Quando a gente fala 35%, que nós vamos chegar em 2026, não é uma tarifa baixa, é uma tarifa de proteção, eu diria para você, muito razoável. Quando você olha, porque esses carros também, quando eles chegam aqui no Brasil, eles pagam a mesma carga tributária interna. O que diferencia eles é o nosso custo Brasil de produção. E não vamos esquecer, como eu falei para você, que algumas empresas, principalmente as que estão apostando de uma forma mais longo prazo no Brasil, vão começar a produção aqui a partir do ano que vem. Então eu acho que esse é o grande desafio que está sendo vencido. Essa questão de dumping, que hoje parece haver um dumping, alguma coisa, nós vamos ver como é que isso vai acontecer a partir já do ano que vem. Porque essas empresas vão estar produzindo aqui no Brasil. Você falou que o motor a combustão, então, ainda tem uma vida longa e tal. Mas você pega posições como do candidato dos Estados Unidos à presidência, Donald Trump, que falou recentemente que vai continuar furando poço de petróleo. Você acha que existe espaço
para o carro puro a combustão ou vai ser daqui para frente, no futuro, uma composição completa entre combustão e o híbrido? Olha, eu acho que carro puro a combustão usando combustíveis fósseis, acho que não. Acabou. Vai acabar em algum momento. Vamos ter uma transição ainda. Obviamente, tudo está sendo feito com equilíbrio, né? Questão de custo. Hoje você também tem um preço a pagar quando você coloca novas tecnologias. Mas eu acho que o caminho que o mundo já adotou é o fim dos combustíveis fósseis. Aí nós vamos ter outras alternativas, estão sendo trabalhadas, como combustíveis sintéticos, os próprios biocombustíveis, que ainda são usados em grande parte para motores a combustão, mas a gente não pode esquecer que o biocombustível, o caso do etanol, ele pode virar hidrogênio. E hidrogênio você pode usar uma célula que vai também mover o motor elétrico de um caminhão, de um ônibus, de um carro. Aliás, eu recebi um fax de um leitor meu questionando sobre as... Estou brincando com você. Fax. Eu recebi um fax. Mas é de verdade, eu recebi. Eu lembro porque eu sou da época, mas tem gente que não vai saber o que você está falando. Mas faz 30 anos que eu recebi esse fax, perguntando quando é que vai chegar a célula de combustível no mercado. Porque há 30 anos que eu ouço falar da célula de combustível. E até hoje ela não aconteceu. Tá, eu vou convidar, não sou eu que estou convidando, mas a BVE vai estar agora em Interlagos, daqui a uns dias tem um evento em Interlagos. Eu acredito que algumas empresas vão levar lá a célula de combustível. Tá? Então acho que vai ter alguma coisa aqui em São Paulo exposta aí nos próximos dias. Tem vários grupos, universidades aí que estão apresentando, inclusive aqui a própria USP vai inaugurar em algum momento, eu não sei exatamente quando, um posto de abastecimento de hidrogênio. Nós vamos ter ônibus, caminhões, carros circulando aqui na universidade, abastecidos com hidrogênio aqui mesmo. Aí, tá vendo? Vou responder o seu fax aí, você, o meu ouvinte de 1988, por aí. Chama ele para vir na USP ou lá em Interlagos daqui a alguns dias. Agora, eu queria te ler algumas coisas que eu pesquisei aí, que eu ouço nas mídias sociais, no mercado, em reportagens. Fabricação de bateria para carro elétrico requer o uso intensivo de recursos naturais, vários metais, lítio, níquel, e isso causa um grande impacto ambiental. Isso provoca até golpe de Estado, né? Porque a Bolívia quase sofreu um golpe de Estado porque estavam querendo pegar o lítio dela. Baterias perdem capacidade rapidamente em alguns anos. O que fazer com as baterias usadas? Emissões indiretas de carbono. O carro não polui na emissão, mas a produção da bateria emite. Infraestrutura de recarga. Como que eu vou viajar com o meu carro? Custo elevado na relação do carro em relação ao carro a combustão. Baixa autonomia. Tempo de recarga. Precisa mais crítica ou não? Olha, não sou eu que estou fazendo. Estou falando o que o mercado está colocando. Eu quero que você responda com tudo isso aí, como é que você justifica que o carro elétrico é uma boa alternativa para o Brasil e para o mundo? Vamos lá, Joel. Todas essas críticas são oportunidades e tem muitas empresas trabalhando, investindo para fazer disso negócios. Então vamos começar com o lítio na mineração que você falou. Eu acho que assim, a gente tem que olhar primeiro a realidade brasileira. Eu acho que quando você generaliza muito no mundo, você pode ter países em outras regiões, não aqui, que exploram recursos naturais de forma diferente, inclusive aço, outros recursos, ferro, não apenas o lítio que a gente está falando. O lítio brasileiro, nós temos dentro da BVE, inclusive, empresas associadas que produzem lítio em Minas Gerais. E produzem lítio, por exemplo, sem barragem, com água reciclada. Então, os padrões que hoje a mineração está adotando, né, veículos tecnológicos, uma série de equipamentos, a determinada profundidade, não existe a presença de seres humanos, por exemplo, para garantir maior segurança. Não corremos o risco de mais uma Brumadinho? Não, para o lítio não. Tenho certeza que lá não tem barragem na extração do lítio. Eles fazem de uma outra forma, embora seja uma mineração. Então a gente precisa olhar, desse ponto de vista, é oportunidade, porque o que conta em toda essa balança é de onde está saindo o lítio, se ele está sendo feito com as melhores técnicas à disposição. Então, no caso do lítio brasileiro, eu posso dizer que eu conheço, está sendo feito de uma forma muito sustentável
e com a melhor técnica. Obviamente isso vai avançando, cada vez mais as técnicas vão melhorando. E o Brasil está usando as melhores técnicas na mineração. Acho que até depois do que aconteceu aí de Brumadinho que você falou, não tem mais espaço hoje para a mineração não deixar de adotar as melhores técnicas. Quando a gente olha a oportunidade, esse lítio hoje ele é colocado no navio e mandado para a China, para a Alemanha, para outros países para virar bateria, para virar célula, depois bateria. O nosso trabalho é que esse lítio fique aqui. Então hoje é muito fácil essa crítica, ele coloca o lítio no navio, o navio produz CO2 e gera carbono até chegar na China, produzir a bateria e voltar no carro. Mas nós estamos trabalhando para a bateria ser produzida aqui. Né? Essa semana mesmo eu fui em Manaus, participei da inauguração de um associado da BVE, inaugurando uma fábrica em Manaus, por enquanto de inversores, mas eles têm desejo de chegar até a produção de baterias no Brasil. Lembrando até o nosso ouvinte, né, que a BVE ela não reúne apenas veículos elétricos, mas também todo o equipamento, todas as empresas que montam a estrutura para sustentação, né, infraestrutura do carro elétrico, que dá uma certa garantia para o mercado. Né? E aproveitando, né, que você falou, que a gente pegar nessas oportunidades, nas críticas que a gente tem, eu acho que são válidas, é importante a gente estar atento a todas elas, estamos respondendo a elas. Quando você fala de carregadores, nós estamos num momento diferente agora no Brasil. Não é mais a quantidade de carregadores que interessa, é a qualidade do carregador. Nós estamos numa fase do carregador rápido e ultra rápido. Carregadores de 20 minutos são capazes de colocar o carro já. É verdade. Eu estava com um carro elétrico esses dias aqui, eu tive que deixar o dia inteiro carregando, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Você acaba inviabilizando. Né? Esse carregamento tem que ser o carregamento de casa, o carregamento que você faz. Você deixa à noite. Que você vai deixar o carro estacionado. Para o dia a dia, você precisa ter em corredores, por exemplo, em rodovias, em pontos, você precisa ter o carregador rápido ou ultra rápido. Carregadores hoje estão chegando a 700 kWh. Agora, você acha então que todas essas críticas é intriga da oposição? E a principal delas que eu tenho visto aí, Ricardo, é o seguinte, que na China, as ruas das grandes cidades estão recheadas de carros com 2 anos de uso abandonados, porque a tecnologia já cresceu muito rapidamente, eles não sabem o que fazer com esses carros velhos. 2, 3 anos de uso. Até onde isso é verdade? Bom, eu tive na China só esse ano, já fui 2 vezes, eu não vi carro abandonado lá, eu via muito silêncio. Né? A eletrificação tem uma coisa que é impressionante, qualidade de vida das pessoas. Ônibus, caminhões, carros rodando nas principais cidades, você tem um silêncio completo na cidade. Você não tem aquele barulho nos ouvidos, aquela coisa de estressante, somente para quem usa transporte público. Agora, isso também, não existe essa coisa de bateria largada, jogada. Bateria vale muito dinheiro. O carro ele é reciclado hoje já. E a bateria pode ser reutilizada, né? 100%. Se for bem reciclada, 100% do conteúdo de minerais raros, inclusive o lítio, vira outra bateria. O lítio eu sei que vira outra bateria, se for bem reciclado. Então, assim, essa é a oportunidade. E no Brasil, já aproveitando que você fez, vou fazer o meu comercial, nós temos empresas associadas na BVE que estão prontas para reciclar bateria. Estão reciclando hoje baterias de celulares, de laptops, porque não tem baterias de carro ainda à disposição para reciclar. Agora, então, eu vou falar o lado bom, né, para dar uma maciada aqui na conversa. Uma pesquisa feita, eu acho que em vários países do mundo, não sei, na Europa, nos Estados Unidos pelo menos, mostrou que o consumidor é absolutamente infiel. Ou seja, ele está aberto à aceitação de novas tecnologias e de novas marcas, abandonando as marcas tradicionais. Tem um índice aqui que é assim, na Europa 55% e nos Estados Unidos 85% estão abertos a comprar o seu primeiro carro elétrico de marcas não tradicionais. Isso é uma boa notícia para quem está chegando, né? Eles são infiéis, inteligentes e muitos desses consumidores querem o que tem de mais tecnológico. Então eu acho que hoje quando você fala do automóvel elétrico, ele já nasceu com muita tecnologia embarcada. Então você pega os carros elétricos, até porque começaram primeiro nos carros premium, no segmento de mais luxo, e ali você foi colocando toda a tecnologia de câmeras 360, leitura de sinalização de pista, de faixa, sensores, inúmeros sensores de todo tipo. Então, hoje isso está chegando já nos carros elétricos de R$100 mil,
né? Nós temos hoje carros elétricos aí, ainda no segmento subcompacto, mas você tem já 150 mil, 200 mil reais, carros eletrificados, inclusive elétricos ou híbridos e híbridos plug-ins, com muita tecnologia embarcada, com muitos sensores. Estamos conversando aqui com o Ricardo Basso, que é presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Agora, eu queria provocar o seguinte: a grande questão, quer dizer, uma das grandes questões que o consumidor, que a sociedade coloca em relação ao veículo elétrico, segurança. As pessoas têm medo de que o carro pode explodir, pode pegar fogo, pode travar dentro do carro, você acaba a bateria, você trava tudo e não pode sair. Como é que você enxerga isso? Que você pode falar para o consumidor em relação à segurança? Ele vai ter a segurança de transitar com o seu carro sem grandes problemas. Olha, Joel, a gente pode dizer com muita tranquilidade que o carro elétrico ele é mais seguro do que um carro a combustão. Numa questão, principalmente a questão básica que a gente falou aqui agora, da tecnologia embarcada. Os carros hoje, por exemplo, as baterias, elas podem ser monitoradas em tempo real. De qualquer anormalidade numa bateria, hoje uma central pode acusar qualquer alteração de temperatura, isso até mesmo uma condição que o veículo mesmo já coloca o carro, por exemplo, no modo de segurança, se houver qualquer anomalia. Mas a sociedade está pronta para atender um acidente de carro elétrico, por exemplo? A sociedade está ficando pronta. Aqui mesmo no Brasil, nós estamos trabalhando com o Corpo de Bombeiros, já estamos trabalhando já há 3 meses, vai completar agora o 4º mês que a gente já está em várias reuniões. Vamos ter, a partir agora do mês de agosto, nós vamos fazer um simulado, né? Já acertamos esse simulado com o Corpo de Bombeiros, provavelmente virá o Corpo de Bombeiros de todos os estados, né? O Corpo de Bombeiros é uma entidade estadual. Então nós convidamos o Corpo de Bombeiros, eles têm um grupo que é um grupo nacional, e convidamos para todos participarem, vai ser aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Nós vamos fazer um simulado de um dia inteiro, mostrando desde as instalações, o que precisa ser feito para instalar, por exemplo, um carregador na casa, num prédio, num edifício, com segurança. É como a sua casa. Imagina você instalar um chuveiro com fios errados, com tudo, se não for bem feito. Vai ter um curto-circuito, vai ter algum problema. Então nós vamos passar tudo isso. Hoje tem empresas muito sérias trabalhando no Brasil. Então o Corpo de Bombeiros ele vai estar conosco, o Inmetro também vai estar conosco, as outras entidades aqui do Brasil, não só a BVE, vão estar outras entidades que trabalham na autopeças, a parte de carregadores também. Então a gente vai passar um dia aí com eles, que nós vamos desde a instalação, passar por toda a parte da bateria, segurança veicular, quais são os sistemas que o veículo tem, e vamos chegar até mesmo à queima de um veículo e mostrar que equipamentos nós temos hoje para conter um incêndio de um carro. Por exemplo, tem uma manta hoje que você cobre o veículo, você abafa qualquer risco de propagação do incêndio. Então a gente vai mostrar tudo isso, vamos trabalhar junto com o Corpo de Bombeiros e dar segurança para as pessoas. Diz uma coisa, como é que você enxerga a aplicação, a melhor aplicação para o carro elétrico? Porque até fabricantes, até vendedores, importadores de carros elétricos no Brasil dizem que o carro elétrico fica restrito ao uso urbano e ao uso comercial, onde você anda aí 100, 200 quilômetros por dia, você não vai ter problema de abastecimento, né? E de grande autonomia. Você acha que é essa a aplicação do carro elétrico? Olha, a gente tem que ver a realidade da infraestrutura. Isso tem que ser combinado sempre com a infraestrutura, né? O que está crescendo. Hoje, o que você tem no carro elétrico? Se você tem na sua casa, no seu escritório, onde você trabalha, enfim, você tem a facilidade de carregar, o carro elétrico vai te atender perfeitamente, né? Hoje, autonomia de 300, até às vezes 400 quilômetros, até superando, dependendo do veículo, é muito suficiente para você usar até uma semana inteira, dependendo do uso da pessoa. Então, primeiro, o acesso à recarga. Mas essa rede de abastecimento, hoje ela não atende. Hoje, qual é a expectativa? Qual é o número de carregadores? Você tem esse número? Estamos chegando a 8 mil, aliás, superamos 8 mil agora no Brasil? Em julho, no Brasil. No Brasil todo? 8 mil é nada, né? Carregadores públicos.
Esses são os públicos, né? Isso não conta a recarga em casa, privada. Ah, sim, sim. Isso é carregador público. Mas conta todos os carregadores, incluídos em Sim, marcas. sim. Inclusive em supermercado, em shoppings, esse número 8.000 8 aí... mil. E qual é a expectativa? Tem um planejamento para isso? Sim, não é planejamento central, não há ainda um órgão, né, ou nem uma entidade como a nossa controlando isso. Mas o que a gente faz? A gente tem, por exemplo, hoje, Joel, um fato importante, as redes de postos de combustível estão investindo pesadamente nos carregadores. Quem está puxando hoje, principalmente os carregadores rápidos, são as redes de postos de combustível, entre outros. Eles também estão fazendo. As grandes redes aí que estão fazendo instalação, porque já são especializados em abastecimento de carro. Muitas vezes o posto de gasolina ele já tem a parte elétrica dele preparada para receber um carregador rápido. Então nós estamos falando hoje principalmente de qualidade do abastecimento. Não é aquele carro que você tem que deixar ele 3 horas lá. Ele tem que ficar 20 minutos, meia hora no máximo. Então isso é o que está acontecendo hoje. Mas é um processo. Quem está investindo hoje, principalmente nas cidades, porque está crescendo também muito o uso do carro elétrico para aplicativo e para delivery. Isso é uma oportunidade. Quem tiver carregadores, a energia hoje ela é cobrada. Né? O início da eletrificação no Brasil, onde você ia num supermercado, num shopping, deixava o seu carro parado lá de graça, sem pagar. Isso está acabando. É igual a gasolina, é igual o etanol. Você paga para abastecer o seu carro. É mais barato, é 1/5 do valor, em média 1/5 do valor de abastecer um carro. Escuta, Ricardo, eu sempre questionei que um país como o Brasil, carente, precisaria de um carro popular, mas popular mesmo, não com nome. Um carro que substituísse a motocicleta, por exemplo, né? Que tivesse uso restrito, sem as exigências de segurança, por exemplo, que tem um carro hoje. Mas a China tem isso, né? Carros que rodam localmente, proibido de entrar numa autoestrada, por exemplo. Você não acha que o carro elétrico pode ser um embrião desse negócio, já que ele pode ter uma bateria pequena, para uma autonomia muito baixa, para rodar localmente? Você não acha que é uma grande oportunidade para o segmento de carro elétrico criar um carro desse realmente popular, barato, para substituir a motocicleta e o carro de 10 anos de uso? Eu colocaria, acho que sim, a resposta é sim, eu acho que colocaria só mais um ingrediente, que é o carro compartilhado, né? O alugado, ou enfim, você possa pegá-lo, entregar no ponto A do ponto B e fazer esse deslocamento. Aí você completa a equação. Né? Eu acho que esse modelo, nós vamos ver aí alguns projetos, por exemplo, com bicicletas, com patinetes, outras coisas, mas também com carros. Né? Carro público. Carro público. Eu acho que o momento também, isso já foi tentado, outros países têm carro elétrico, a gente vê França, outros países, mas eu acho que a maturidade da eletrificação, né, e principalmente os pontos de recarga que estão crescendo, a infraestrutura, vai permitir que esse modelo que você falou chegue de forma mais rápida e de qualidade. Porque a dificuldade é quando você oferece algo e aí você não tem infraestrutura, você não tem um abastecimento, ou você não tem quem gerencie para dar manutenção. Então o carro elétrico, primeiro, ele é muito mais simples, ele permite isso que você falou, é muito mais simples, é uma bateria, um motor elétrico e uma série de itens, de equipamentos que você vai colocar nele, dependendo do padrão que for definido pela legislação, e carregadores, onde você vai abastecer. Você não precisa ter muito mais do que isso para fazer um projeto desse. Ricardo, hoje nós temos as principais marcas de carros chineses, BYD, GWM, que mais? A Neta está chegando. A Chery. Mas eu tenho uma lista de nomes aqui. Omoda, Zekir, Ridana, Jaque, Ceres. Vocês vão conhecer essas marcas já, né? Tá chegando muita marca aí, não? Tem, vamos chegar bastante, sim. Eu acho que uma coisa importante, né? Não é só a chegada das marcas. Né? Ao mesmo tempo, você pode ter chegada e pode ter desistência. Eu acho que o mercado brasileiro ele é um mercado exigente. Né? O que a gente fala, eu sou muito procurado, às vezes, por algumas empresas que estão vindo para o Brasil para conversar com a BVE, principalmente quem está vindo com carros eletrificados. Então, o que a gente recomenda é, primeiro, estude bastante o mercado brasileiro. Se você vai procurar parcerias, procure bons parceiros, que o Brasil tem muita gente experiente. Né? Procure focar no teu negócio. Se é um negócio de longo prazo, é o que a gente encoraja principalmente. E uma coisa importante, né? Não faça o teu projeto baseado numa estrutura tributária que existe hoje. O Brasil está sempre em transformação, a gente sabe como é. Então, é importante também a produção local. Para encerrar, a última pergunta, Ricardo. Que carro é o seu?
Meu carro é um carro híbrido plug-in. E o que você faz quando você tem que viajar? Pega um Quando avião? Não, quando eu viajo, e eu gosto de viajar, eu vou para Goiás, eu estou falando aí... Você vai com ele? Vou, cada 3 meses, mais ou 2, 3 meses, eu pego a estrada aí, eu gosto. Mas nos primeiros 100 quilômetros você já tem que usar a gasolina. O meu tem 170 quilômetros de autonomia. Eu vou até Goiás, dá 800 quilômetros. Eu saio daqui, por exemplo, quem conhece aqui a região, São Paulo, eu vou abastecer ele, eu encho o tanque de combustível e de energia, então eu tenho 170 quilômetros de energia e mais 55 litros no tanque. Quando eu passo Uberlândia, saio daqui, vou Ribeirão Preto, Uberaba, quando eu passo Uberlândia ali depois um pouco, aí eu abasteço de novo com combustível. Né? Então a energia eu uso aqui e depois quando eu chego no meu local. Na estrada ainda não tem um carregador rápido, tem aqui perto de São Paulo, mas eu vou precisar do carregador mais à frente. Lá na frente ainda está precisando de um pouco mais de investimento de energia que eu sei que vai chegar. Tá vendo, ó? Combustão não vai acabar não, né? Principalmente para quem gosta de viajar e países de longa distância, como a gente tem. Ricardo Bastos, presidente da BVE, foi um prazer ter você aqui nessa estreia do programa Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindadora. Um grande abraço para você, Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Sucesso, obrigado.